Olá pessoal, vamos a mais uma aula aí do nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D, na parte de programação. Então, falando em programação, vamos ao nosso primeiro programa. Vamos elaborar o primeiro programa completo. Então, na modalidade de programação, nós temos aqui o faceamento. Então, facear uma peça é trabalhar sobre a peça, né? Limpar a face. Eu vou lembrar vocês as funções principais aí que vão trabalhar aí nesse programa. Então, o G0, por exemplo, G00, né? Nós temos que lembrar que ele é o avanço rápido. O que eu faço com o G0? Por que eu uso o G0 no meu programa? Então, o G0 é usado assim, ó, como está mostrando essa figura, para posicionamentos rápidos, aproximação rápida, afastamento e mudança de posição de um ponto para outro na peça. Sempre por fora da peça. Jamais eu posso fazer uma usinagem em G0. Então tem até um modelinho aqui mostrando, né? G0, x menos 50, y menos 50, uma coordenada em xy, e na outra linha outro movimento só do eixo z. Lembrar que o G0 ele é modal, quando eu programo ele numa linha, ele já fica em efeito para a outra linha, não é necessário eu repetir o G0 para a outra linha. Vamos trabalhar também com a função G1. Então, nesse programa, nós vamos usar o G1, que é a interpolação linear com avanço programado. G01 ou G1, pode ser, né? Então, o G1 ele é utilizado nas coordenadas lineares, e eu tenho que programar no final da linha um valor calculado de avanço F. Então eu não posso deixar só o G1 aqui e a coordenada, porque a máquina vai dar um alarme lá e ela vai dizer que está faltando o valor de avanço. Então eu sou obrigado a programar um valor de avanço. E o G1 é na hora da usinagem. Então quando eu estou trabalhando na peça, fresando a peça de qualquer forma, eu tenho que estar com o G1 ligado e uma velocidade de avanço. Ele também é modal, programado nessa primeira linha aqui do exemplo. Nas outras duas linhas aqui, para essa movimentação x200 e y0, ele também vai assumir G1, né? Então ele também vai assumir, além de assumir o G1, ele vai assumir o avanço de 1200. A não ser que eu troque o avanço nas outras linhas, eu posso fazer isso também, né? Então o G1 vai ser usado no nosso programa de faceamento. Aqui eu tenho um desenho mostrando como seria uma operação de faceamento, né? Aqui nesse 3D dá para ver, nessa figura, né? Dá para ver aqui uma ferramenta trabalhando, né? Passando em cima da peça, fazendo um zigue-zague em cima da peça, a fim de limpar a face. Então, por isso o faceamento. Nós já notamos aqui que ele está usando largura de corte da metade da ferramenta, 50% do diâmetro, né? E vai passando, fazendo um zigue-zague, formando coordenadas a fim de facear essa peça. Tá? Então, dá para ver aqui a vista frontal, a posição, né, do cabeçote, onde ele vai entrar, cortando aqui na peça, e na vista superior eu vejo a trajetória com setas mostrando para mim por onde a ferramenta vai passar na peça, desde a parte do início aqui até chegar lá no fim. Medidas dessa peça: comprimento total 120, largura total 75. Então eu tenho passadas de largura de corte 25 milímetros, porque eu vou trabalhar com cabeçote, e diâmetro de 50. Então eu estou usando a metade ou 50% da largura de corte para cada passada aqui, né? Então eu vou considerar assim, tá? Também dá para ver que o cabeçote inicia aqui a usinagem fora do material, então eu tenho que ter uma folga. Nesse caso foi usado 5 milímetros de folga, né? Dos dois lados, tanto quando ele começa aqui, quando ele termina de passar por cima da peça, ele também passa esses 5 milímetros. Então como é que fica o programa em relação a essa operação? Então, a operação de faceamento eu tenho que ter um cabeçalho do programa. No cabeçalho vão algumas informações essenciais, né, para que funcione esse programa. Por exemplo,
O ponto e vírgula ele é colocado quando eu desejo expressar um comentário nesse programa. Por exemplo, eu vou dar o nome do programa. Qual é o nome desse programa? Exemplo faceamento. Então, antes de escrever essas palavras exemplo faceamento, eu coloco o ponto e vírgula para que a máquina bloqueie essa leitura. A máquina não pode ler essa palavra exemplo faceamento. Então, sempre que quiser escrever um comentário, você coloca um ponto e vírgula e depois descreve o comentário. Nessa primeira linha de informações que a máquina vai ler, né, ela vai assimilar esses códigos, então eu tenho aqui G90, modo absoluto, G71, programa em milímetro, G17 é o plano XY de trabalho, G94 é o avanço em milímetros por minuto, G64 é a trajetória contínua, e G54 é o zero peça que eu vou utilizar. Na outra linha de informações, T é a ferramenta. Então, eu estou escolhendo lá do meu magazine de ferramenta, a ferramenta número 1. T1, aí vem o ponto e vírgula novamente, descrevendo um comentário. Então, eu deixo sempre um comentário aqui, para que o operador da máquina, quando ele abrir esse programa, ele saiba de que tipo de ferramenta se trata aqui nesse programa. Então, cabeçote, diâmetro de 50 milímetros. Na outra linha, vem o M6, que é o código que autoriza a troca dessa ferramenta, né? A máquina pode buscar ou trocar essa ferramenta, sempre depois de qualquer número de ferramenta aqui, entre T1 e T22, eu preciso, na linha de baixo, programar o M6. Nessa outra linha de informações do cabeçalho, eu tenho o S2000. Então, S, a gente sabe que é o RPM, que foi feito o cálculo, e chegou à conclusão aqui para esse material que vai ser usado 2000 RPM. M3 é sentido horário de rotação, G54 é o zero peça que eu vou utilizar, e D1 é o corretor de ferramentas, lá onde eu faço o cadastro das ferramentas, né? Então, todas essas informações aqui são muito importantes para a programação. Aqui eu vejo o desenvolvimento do programa. Então, eu começo já a trabalhar com coordenadas, né, G0 e com G1, né, essa coisa toda que eu já vi, já sei como é que funciona. Então, aqui, com o G0 ligado, eu dou uma coordenada Z100. Z100 significa 100 milímetros a ponta da ferramenta, 100 milímetros longe da peça. Uma posição de segurança. Então, normalmente, a gente inicia os programas assim, dando um avanço rápido e posicionando o Z num ponto positivo. Mantendo o G0 ligado, que ele é modal, na outra linha eu expressei aqui x menos 30 y0. O que seria o x menos 30 y0 relativo ao nosso desenho? Vou ver por que ficou x menos 30 y0 a nossa posição, né, XY inicial ali, né? Vou dar uma olhadinha no meu desenho. Olhando aqui eu vou entender assim, ó, eu tenho zero peça aqui no canto do material, eu tenho 5 de folga entre a peça e a borda do cabeçote. Como ele tem diâmetro de 50, ele tem raio de 25. Então, 5 de folga mais 25 dá o valor de 30. Como é para a esquerda do zero peça, x menos 30. O y0, ele é em relação à própria linha já da peça, onde o cabeçote vai passar aqui, fresando, né? Faceando essa peça. Quando eu coloco em y0, eu estou deixando 50% já do cabeçote voltado para onde ele vai passar, tirando uma faixa de 25 milímetros de largura de corte do material. Então, por isso, o y aqui ele é 0. Voltando na nossa programação, ainda nessa linha eu tenho o M8, que liga a refrigeração na ferramenta. Mantendo ainda o G0, que é avanço rápido, eu estava lá em Z100 com a ferramenta, longe do material, eu vou para Z0. Mas esse Z0 eu tenho que entender que
a posição XY está fora do material, então o cabeçote não vai colidir com a peça, porque eu tenho uma distância para fora, né? A palavra início e a palavra fim, elas vão marcar, fazer uma marca no programa, início 2 pontos, fim 2 pontos, da onde eu vou fazer o meu programa de repetições. Por quê? Muitas vezes eu não passo apenas uma vez em cima da peça, eu vou passar várias vezes, vou tirar várias camadas, então eu tenho que marcar um início e um fim dessa trajetória. Chama-se subrotina de repetições, né? Eu vou sair aqui do G0, né? Eu trabalhei 3 linhas em G0, agora liguei o G1, que é o avanço de trabalho, avanço para fresar a peça, e vou programar o eixo Z. Então o Z eu vou aprofundar ele igual IC. As letras IC passam o valor que está entre parênteses para o modo incremental. Então o eixo Z ele tem que trabalhar no modo incremental porque ele vai se somar várias vezes, várias camadas, ele vai incrementar no topo dessa peça. Então entendido assim, IC passa esse valor de menos 0,5 para o modo incremental e o restante do programa continua todo no modo absoluto. Avanço foi calculado 1000. Bom, então eu já tenho aqui o incremento, né? Definir o incremento em Z por passada, as camadas de 5 décimos que eu vou tirar. Na outra linha o G1 ficou ligado já, porque ele é modal, e eu parti para a coordenada positiva x150 a partir do zero peça. Por que x150? Então eu vou ver aqui no meu desenho. Esse ponto onde está escrito início, ele vem aqui no zero peça e vai começar a contar a coordenada daqui para a direita. Então, x positivo, eu vejo a cota 120, mais 5 de folga, mais 25 até o centro do cabeçote. Se eu somar 120 com 5 com 25, vai dar a coordenada x150, trazendo o centro do cabeçote do ponto negativo, passando pelo ponto zero e parando lá numa coordenada positiva x150. Eu passei essa peça numa largura de corte sobre o material de 25 milímetros e com uma camada de aprofundamento em Z de menos 0,5 milímetros. Então eu fiz só essa passada vindo até nesse outro lado da peça. Voltando ao nosso programa. Na outra linha vem o avanço rápido G0 e muda de Y0, que eu fiz aquela linha de usinagem, para Y25. Porque se eu tenho largura de corte 25, 0 mais 25 vai dar 25 positivo, né? Então eu estou incrementando em Y. Por que eu usei o G0 aqui? Porque a ferramenta está fora do material nesse momento. Eu estou passando desse ponto aqui para esse, mas por fora do material. Então eu posso usar o avanço rápido. Próxima coordenada, volto para o G1, porque ela vai passar a ferramenta em cima do material, e digo que a coordenada absoluta será x menos 30. Por quê? Porque ele vem desse ponto x mais 150, passa pelo ponto zero e vai sair para o lado x menos 30. Na outra linha, avanço rápido novamente. Então veja que eu estava no y0, depois eu fui para y25, agora eu vou para y50, sempre somando larguras de corte de 25. Quando eu fizer esse y50, eu vou ligar o G1 e vou para o lado positivo, faceando mais uma parte da peça. Tá? Então, está aqui, ó. G0 foi Y, foi para 50, G1 fresou o material voltando para x menos 30. Depois foi para x 150. Então é assim, quando eu quero a ferramenta no lado esquerdo, o x é menos 30.
Quando eu vou para o lado direito, eu faço aquela somatória, 120 mais 5 e 25 vai dar 150. Então, lado positivo e lado negativo, formando um zigue-zague aqui, com a ferramenta passando por cima do material. Onde que vai acabar isso, né? Ele vai acabar no Y75, que é esse último ponto central aqui do cabeçote, quando ela volta lá para o X menos 30. Aí eu tenho o fim do programa, né? Então foi lá. Depois do Y75, voltou para X menos 30, fim, 2 pontos. Avanço rápido por fora da peça, eu tenho que voltar o Y para 0. Por quê? Porque eu vou dar a ultrapassada na peça. E o início lá, no começo, a posição dele era Y0. Então ele teve que retornar, né? Retorna à posição inicial, o eixo Y, tá? Então tem que ver aqui no desenho assim, ó. Eu estou aqui no fim, né? Com a ferramenta, ela está em Y75, eu dou um G0 e volto com ela aqui para Y0, para poder começar outra passada. Então G0, o Y retornou para 0, e aí vem do inglês repeat, né? É escrito assim mesmo, né? Do início ao fim, P3. P é o número de repetições. Então, o que aconteceu aqui? Ele passou uma vez, tirando meio milímetro, e aqui ele repete o programa todo mais 3 vezes. Então, cada vez que ele passar pelo início, ele vai aprofundar meio milímetro. Então, se ele já passou uma vez e vai repetir mais 3, eu tenho um total de 4 vezes que eu vou passar por cima dessa peça, e cada vez eu vou aprofundar meio milímetro. Então, no total, eu vou tirar uma camada de 2 milímetros dessa peça. Terminando essas repetições, o programa vai para as linhas de finalização. G0, avanço rápido, afasta a ferramenta para Z100, um Z positivo. M9, desliga a refrigeração. E o M30 é fim de programa. Então é só você acompanhar aqui, passando, como eu estou passando com o mouse, né? Então, do início até lá no fim, o que aconteceu? Ó? Trabalhou assim, X, depois Y, X, Y, X, Y, e por fim, X terminou ali no fim, né? Então, eu tenho um zigue-zague da ferramenta, tirando camadas em cima da peça, utilizando aquela subrotina início-fim aqui, para poder mandar repetir e aprofundar menos 0,5 por cada camada nessa programação. Então, pessoal, aí eu vou utilizar um simulador da Siemens, do nosso comando aí, né, para mostrar para vocês como é que funciona ali, ó, a programação em si, usando o simulador. Então vamos lá. Aqui está mostrando que a peça está presa aqui nessa morsa, né? Eu tenho um campo de trabalho e ele vai mostrar a usinagem 3D do faceamento, que é a nossa operação. Então vamos trabalhar em single block, que é passo a passo, mostrando aqui no lado esquerdo as coordenadas, onde está passando ali o número da ferramenta, o M6, que é o código de troca, rotação e posicionamento Z100, que é aquele posicionamento inicial que a gente deixa a ferramenta longe do material ainda, né? Está mostrando ali, dá bem para ver aqui na estrutura da filmagem. Aí puxando para a vista superior, mostrando que a fresa, o cabeçote, né, ele está uma distância adequada lá da peça, né? E quando ele baixar lá para o Z0, ele não vai bater em cima do material. Então, o que vai acontecer agora? Então, ele está lá em Z0, dá para ver aqui no display, mas ele está próximo da peça. Agora, um aprofundamento de 5 décimos e o faceamento em si. Olha, ele vai passar com a ferramenta numa largura de corte de 25 milímetros, que é a metade do cabeçote, e numa profundidade de corte de 5 décimos.
Avançando mais uma largura de corte, de y0 para y25, e voltando para o lado negativo em x menos 30. Avançando o y agora para 50 e faceou para x 150. y75 terminou de facear no lado negativo. Note que sempre que ele termina de facear, ele volta para o y0 para poder incrementar novamente, aqui onde foi para menos 1. Então agora o programa vai rodar na íntegra, né? E ele vai ficar passando sobre a peça. Então ele vai dar um total de 4 passadas de meio milímetro e só vai parar de usinar quando aqui no eixo Z aparecer menos 2. Então seria aí a última passada já, né? Então terminou a usinagem. Assim ficou uma demonstração aí para vocês do como é a simulação, o que ocorreria lá realmente na máquina num programa de faceamento. Então aqui fica a explicação de como funciona um programa de faceamento e vamos adiante no nosso curso, né? Na próxima aula nós teremos outro tipo já de programação. No caderno de exercícios de vocês vão encontrar lá um programa lá, um desenho para fazer um exercício, né? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.